Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, boa noite. Hoje vamos estudar do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do ensinamento de Jesus que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a gente viu nas nossas palestras anteriores, né, que foram abordado o tema da ressurreição, da reencarnação, mostrando, né, que a reencarnação representa a justiça de Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus. Não tem sentido a vida começar com o nascimento do corpo físico, né, e acabar com a morte do corpo físico. Da mesma forma, não tem sentido a vida física acabar e depois que o corpo se decompõe, ela ressurgir, né? Então, tudo isso a gente já abordou e tudo. Hoje, o objetivo do nosso estudo, que o Evangelho traz para nós, é falar sobre os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrado pela unicidade de existências. Então, é mais uma forma de mostrar o tanto que a reencarnação é algo que traz o amor e a justiça de Deus. É algo mais lógico, mais racional, porque a gente vai ver que à medida que eu vou reencarnando, eu vou construindo mais laços de amor, eu vou fazendo com que minha família, né, a família não a consanguínea, porque essa acaba com a morte do corpo, mas aquela do afeto, aquele laço que une os espíritos, do amor verdadeiro, do amor que Jesus veio trazer para nós, ensinar para nós, essa se perpetua com a reencarnação e vai cada vez mais se ampliando, né? Ao contrário, se nós tivéssemos só uma vida aqui no corpo físico, né, e considerássemos que quando a vida acaba, eu vou ser julgado pelo que eu fiz nessa vida, de bom ou de ruim, eu vou para o céu ou para o inferno, eu estou condenando, certamente, alguns dos nossos familiares à separação eterna, né? Porque um vai para o céu, outro para o inferno, e aí de lá não sai e o outro também não sai. Então não tem muito sentido essa lógica da unicidade das existências. Já a reencarnação, não. Ela mostra, né, ela dá oportunidade ao espírito de vivenciar diversas experiências no corpo, e nessas diversas experiências ele vai evoluindo, vai transformando desafetos em afetos, vai construindo mais empatia, simpatia, de valores espirituais, e ampliando o laço da sua união,
daqueles que amam, que quer bem. E essa é a família espiritual. Essa família que Jesus veio ensinar. Você se lembra quando ele estava lá no monte, chegaram, ele estava pregando para as pessoas e chegaram para ele e perguntaram, disseram para ele, né? Sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo tomá-lo. Aí Jesus para e fala, eis aqui minha mãe, meus irmãos. Ele fala da família espiritual naquele momento. Não é a família de sangue, né? Não significa que a família de sangue não possa ser também família espiritual. A mãe de Jesus, certamente, Maria, era da família espiritual de Jesus. Talvez seus irmãos não o fossem, porque não compreendiam Jesus, mas a mãe sim, né? Então, isso mostra que com o passar das diversas encarnações, nós vamos construindo a nossa família espiritual. E é isso que a gente precisa entender. Muitas vezes, a gente fica em dúvida, né? Pô, será que pelo fato de eu ter diversas encarnações e ter diversos familiares, eu vou chegar na vida espiritual, eu vou ter vários pais, várias mães no mundo espiritual, vários irmãos, e como se isso fosse algo, primeiro, ruim. E não é, né? Agora, esses pais, esses irmãos, eles, quando nós reencarnamos e tivemos esses espíritos conosco, que foram nossos pais, nossos irmãos, nossas mães, nós tivemos com eles uma relação de afeto, de carinho e de amor? Se sim, eles vão estar lá na minha família espiritual. Porque os espíritos se agrupam por afinidade. Aqueles que se amam, que se querem bem, vão estar sempre juntos, para que se apoiem, se ajudem nas diversas encarnações. Muitas vezes, toma-se a decisão, em conjunto, de uns reencarnarem para vivenciar a experiência, e outros ficam lá do plano espiritual, ajudando, velando, sendo o anjo da guarda, o protetor, aquele que vai dar boas sugestões mentais para aqueles que estão encarnados, para não errarem, porque isso é amor. Então, é isso que faz com que os espíritos se agrupem, esse laço de amor. E essa separação temporária entre os encarnados e os desencarnados é algo passageiro. E é feita, às vezes, conscientemente, para se ajudarem, para que um não deixe o outro cair, para ele poder continuar velando. Isso é amor. Então, o fato de você ter vários pais, várias mães, vários irmãos, primeiro, que isso não deveria ser um ponto de preocupação. Se os laços foram laços de amor, você ter pessoas que te amam, que te querem bem contigo na vida espiritual, porque o amor verdadeiro não é egoísta, né? Não vamos pensar que os pais e as mães vão ficar brigando, ele é meu filho, vão brigar por mim. Não, não é isso. Vão estarem juntos, se apoiando e ajudando a
nossa evolução. E nós, quando estivermos na vida espiritual e eles estiverem encarnados, nós vamos estar ajudando-os nesse processo de evolução deles, porque todos nós somos seres em evolução. Nós, nossos pais de hoje, somos seres em evolução. Os que vieram como nossos pais vieram com uma missão, um compromisso de ajudar aqueles espíritos que viriam como filhos a ajudar nesse processo de reencarnatório, a evoluírem de valores morais, valores que vão ficar com esses seres espirituais para sempre. Então, eles ajudam a construir o nosso ser espiritual. Mas hoje eles estão na condição de nossos pais. Amanhã eles podem vir na condição de nossos filhos, se eu tiver condição de ajudá-los na evolução. Então, pai e filho, na realidade, é algo para o momento da encarnação. Claro que um espírito se destaca com relação a outros no seu valor interior. Aquele que adquire mais conhecimento, consegue evoluir mais rápido, ele fica como se fosse o orientador, o protetor daquele grupo, o pai, né, daquele grupo de espíritos que estão evoluindo. Mas quando os espíritos estão mais ou menos no mesmo estágio de evolução, estão se apoiando nesse processo de evolução, não há um distanciamento grande na evolução de um para o outro. No momento um vem como pai, no outro vem como filho, e assim vão evoluindo. Assim se dá o processo de evolução, né? Muitos pensam de uma forma muito materialista sobre esses laços de família. Pensam no laço do sangue, como se quem tem o mesmo sangue ou o mesmo sobrenome tem compromissos maiores. Não, não é assim. As famílias encarnadas, elas são estruturadas para se apoiarem, sim, para os pais, os mais velhos, os avós, os tios, ajudarem aqueles mais jovens a adquirirem valores espirituais para a evolução. Mas quando a gente passa a criar um amor doentio, egoísta, achar que só aquele grupo merece tudo e os outros não merecem o nosso amor, o nosso carinho, nós estamos indo contra o próprio ensinamento de Jesus, que pede para a gente olhar o próximo como nosso irmão. Pede para a gente olhar o outro com carinho, com amor, com benevolência, e não de forma egoísta. Então é nesse sentido que a gente precisa entender que a vida material, ela é algo temporário e passageiro. O que vai ficar não são as coisas materiais que nós construímos, mas vão ser os valores espirituais que adquirimos. E isso que vai nos unir na vida espiritual. O amor egoísta, aquele doentio que faz com que nós só amemos os que estão com o nosso sangue, ele vai acabar no momento, então, que o corpo morrer. Porque quando você chega na vida espiritual, você vai perceber que outros
que não tinham o seu sangue estavam lá velando por você, ajudando você, e que aquela distorção do seu próprio amor para com aqueles com quem você convivia, aquele amor doentio, não faz sentido. É algo que não encontra amparo no ensinamento de Jesus. Porque você vai chegar lá e vai encontrar espíritos que você não se lembrava, não faziam parte do seu ciclo, mas demonstram por você um carinho e um amor que você vai ficar admirado. E onde esse amor foi construído? Em outras vidas, em outras famílias, né? E aí a gente vê que olhar para a família material consanguínea só é um olhar estreito, é um olhar pequeno. O ensinamento de Jesus é de que a nossa família vai cada vez mais crescendo à medida que eu vou amando mais pessoas, mais seres espirituais. Porque os nossos laços de união estão no amor. É o amor que vai fazer com que a gente tenha mais familiares no mundo espiritual, né? E se a gente for observar as filosofias, né, que falam sobre a vida depois dessa vida, né, e a gente percebe que elas não trazem muito sentido. Vejamos, o materialismo. O que o materialismo fala? A gente vai, constrói uma família aqui, cria laços de amor, morre, acabou tudo. Não tem mais. Você não tem família mais depois que você morre. Essa é a visão do materialismo. Então por que a gente constrói laços de amor aqui? Se une, cria esse sentimento bom para depois se perder? Não ter mais? Acabar tudo? Porque o nada é o que existe depois da morte, na visão materialista. Então a gente vê que ela não tem muito, se sustenta como teoria, né? Temos a teoria panteísta, que é panteísmo é aquela teoria que fala que nós somos originados de um todo universal, de Deus. A gente nasce, cria uma individualidade e depois que a gente morre, a gente volta para esse todo e perde a nossa individualidade. Ora, se eu vou perder a minha individualidade, meu pai vai perder, minha mãe vai perder, meus irmãos vão perder, acabou. Não vai existir mais a família depois da morte. Da mesma forma que o materialismo, de uma forma diferente, que o materialismo é o nada. O panteísmo não. Você vai voltar a fazer parte da divindade. Mas só que você não é mais um indivíduo. Então você não vai ter o amor pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, porque eles não vão existir mais, nem eu vou existir mais. Nós vamos estar sendo parte do todo universal. Então é uma outra teoria que não se sustenta, né? A teoria da unicidade da existência, que a maioria, né, das religiões hoje ainda professam, eu diria, né, de forma, infelizmente, ainda processam, porque não fazem uma análise mais profunda. Por quê?
essa teoria da unicidade da existência, que várias denominações religiosas ainda seguem, ela diz que a vida do espírito começa junto com o corpo. No momento da fecundação, meu espírito surge também. Não existiu nada antes. Eu nasço ali naquele momento. Mas eu não tenho outra vida. Eu só tenho aquela. Aí eu vivo uma vida e a gente conhece por nós mesmos o tanto que a gente ainda erra, o tanto que a gente ainda não é perfeito, né? E outros, alguns membros da nossa própria família, erram até mais que nós. E aí, você morre e você vai para um lugar. O outro morre, pode ir para o mesmo lugar, mas pode ir para outro lugar. Um pode ir para o céu, o outro pode ir para o inferno. E aí? Eternamente. Essas teorias religiosas defendem esse pensamento. Se você errou, você vai pagar no inferno. Se você acertou, você vai para o céu. Se você foi mais ou menos, você vai para o purgatório. Aí depois do purgatório você ainda tem chance de ir para o céu, se você sofrer lá, né? Mas é eterno, acabou. Não tem jeito de mudar. Ah, mas estou lá no inferno, levando espetada do capetinha e arrependi. Não adianta, vai continuar levando espetada. Errou, reconhece que errou, quer mudar, não adianta, vai ficar levando espetada eternamente. Gente, isso não tem sentido com a justiça de Deus, com a existência de Deus. Porque Deus é amor. Ele não vai fazer ninguém, ele não vai deixar ninguém sofrer mais do que precisa. Porque senão ele não seria amor, não seria um pai bondoso e amoroso. Então, uns vão para o céu, outro vai para o inferno. Imagina uma mãe que vai para o céu, viver na felicidade do paraíso, ver seu filho sofrendo no inferno. Ela vai ficar feliz no paraíso? Não vai nunca. Não vai nunca. Nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum irmão que ama. Quem nós amamos, nós não queremos ver sofrer. Que pai, que mãe que quer o sofrimento dos seus filhos? Então, essa teoria também não traz sentido. E aí a quarta, a da reencarnação, que é a que traz a maior clareza, a maior justiça, em que nós já tivemos várias vidas anteriores e teremos várias outras. Essa atual é um momento de evolução para o estágio que eu estou agora. E eu vou evoluir, vou acertar, vou errar, vou sofrer as consequências do meu erro e os benefícios do meu acerto. E aí, quando a minha vida acaba, eu vou para a vida espiritual. Posso não encontrar imediatamente aqueles que eu amei. Imediatamente, não. Porque eu ainda estou perturbado, ainda estou carregando minhas imperfeições e meus vícios. Mas à medida que eu começo com o sofrimento na erradicidade, me desperta, e eu reencontro. Gente, é só a gente lembrar dos livros de André Luiz, o filme Nosso Lar,
André Luiz desencarna, fica no umbral, sofrendo. A mãe dele, o tempo todo, do lado dele, desde o momento da morte, ele não a via. 7 anos depois, ele, arrependido de muita coisa errada que ele tinha feito, ele pede a Deus para ajudá-lo. E a mãe dele, quem está lá, dando abraço para ele, ele ainda não reconhecia aquela mãe dele. Depois que ele a vê, que ele se equilibra em nosso lar, é que ele consegue ver a mãe dele abraçar. E aí ele vê, né? Ele é chamado a reviver o momento da morte dele, e ele vai ver que a mãe dele sempre esteve com ele. Ele achava que não. Essa é a filosofia mais coerente, mais racional e que traz a maior justiça. É a que traz a justiça de Deus. E a grandeza de Deus se reflete na reencarnação, porque ninguém fica eternamente sofrendo. Todos nós temos a oportunidade de ajudar. E aqueles que nos amam sabem que podem nos ajudar e vão estar ali tentando nos tirar da situação ruim que nós nos encontramos. Lembra da história da mãe no paraíso e o filho sofrendo lá no inferno? Na teoria da reencarnação, a mãe vai, ajuda, ele não fica eternamente sofrendo no inferno, ela ampara, leva ele para uma nova encarnação. E aí ela nasce para ser mãe dele de novo, ajudar, ou ela vem como uma irmã para poder estar mais próximo, aconselhá-lo em alguns, quando ele tiver já na juventude, na adolescência, ou um irmão, porque o espírito não tem sexo, o espírito pode nascer numa encarnação como homem, noutra como mulher. Mais um motivo para a gente não ficar se apegando a laços de sangue, em ter, eu vou ter vários pais e várias mães. Olha, no momento, seu pai reencarna como seu pai, homem. No outro existência, ele pode te reencarnar como seu irmão, como sua mãe, em outras existências. O espírito não tem sexo. Quem tem sexo é o corpo, o encarnado. O nosso ser espiritual, ele não tem sexo. Então a gente vai vendo essa beleza que é a criação de Deus e o tanto que ele dá oportunidade para a gente evoluir e ampliando os nossos laços à medida que nós vamos construindo o amor em nós. Porque eu construindo o amor em mim, eu vou estar amando mais pessoas, vou estar me aproximando de mais pessoas, vou estar vivendo com outras pessoas, recebendo outros espíritos como filhos em encarnações futuras, à medida que eu vou evoluindo, vou recebendo espíritos que não faziam parte do meu ciclo de relações espirituais, mas por amor eu me apego, vou querer ajudá-lo. E o amor vai ampliando isso e construindo um ambiente bom para todos. Porque quando nós nos amarmos como Jesus ensinou, nós amarmos uns aos outros, como eu os amei, Jesus amou a todos. Jesus amava ao rico, ao pobre, ele ao doente, ao sadio. Ele não selecionava. Ele amava romano, judeu, fariseu. Ele não tinha restrição. Ele amava. Então, à medida que a gente tiver isso, os nossos laços de família vão só ampliar. Eu não vou perder
eu vou ampliar os laços de amor, e, consequentemente, os laços de família. Então, meus irmãos, é isso que essa lição quer ensinar para a gente. Não deixemos o egoísmo, o amor egoísta, falar mais alto em nós. Achar que a nossa família é só a família consanguínea. Ela é nossa família. Mas a nossa família transcende a essa família. Porque existem outros que amamos e que nos amam, que não estão aqui encarnados. E à medida que eu vou desenvolvendo isso em mim, eu vou ampliando cada vez mais. Então é isso que a gente queria trazer nessa noite, para que a gente possa compreender a beleza da reencarnação, a beleza dessa oportunidade que Deus nos deu de progredir nas diversas reencarnações, construindo cada vez mais laços de amor e atingindo, né, o objetivo da nossa existência, que é progredir cada vez mais e adquirir valores que nos fazem agir como irmãos uns dos outros. Obrigado, que Jesus esteja sempre conosco. Boa noite.